E se o universo fosse gerido, bem, como uma organização gigante? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar na incrível estrutura administrativa do nosso universo local, Nebadon, e conhecer as personalidades que o governam, desde o topo da hierarquia até ao pessoal do dia-a-dia. Para começar, a nossa fonte apresenta uma ideia central que muda tudo. O universo não é só espaço vazio e matéria. Não, é uma enorme escola cósmica. E cada ser, em cada planeta, é um estudante numa jornada de aprendizagem contínua. Ok, para entendermos como é que esta escola funciona, vamos conhecer a equipa. Começamos lá em cima com a direção, descemos para a administração e até vamos ver quem trata da manutenção. No topo de tudo em Nebadon, não encontramos apenas uma figura, mas sim duas. Dois criadores que são os arquitetos e, ao mesmo tempo, os sustentadores de tudo o que existe no nosso canto do cosmos. Pensemos neles como os pais cósmicos de tudo e de todos em Nebadon. De um lado, o Filho Criador, Michael. Do outro, a Ministra Divina, o Espírito-Mãe. Eles não são só governantes, trabalham em perfeita harmonia. São, na verdade, a própria fonte da vida local. Claro que estes governantes supremos não trabalham sozinhos. Como em qualquer grande organização, eles têm uma equipa executiva de elite que, no fundo, põe o plano cósmico em prática. Vamos conhecer os chamados ajudantes do universo. Estas 7 ordens são, basicamente, a espinha dorsal da administração do universo. O trabalho deles vai desde supervisionar galáxias inteiras até educar almas em ascensão. São eles que garantem que tudo corre como planeado. E à frente desta equipa toda está uma figura impressionante, Gabriel de Salvington. Ele foi o primeiro ser criado em Nebadon, o único brilhante estrela matutino. Pensem nele como o braço direito do Filho Criador, o verdadeiro CEO do universo. Agora, o universo é um sítio gigantesco. Por isso, para garantir que a administração chegue a todo lado, Gabriel conta com uma legião de representantes de elite, os brilhantes estrelas vespertinas. E não são poucos. Existem mais de 13.000 destes seres incríveis. Mas o detalhe mais fascinante é este. Nem todos começaram com este estatuto. A origem deles diz muito sobre como as coisas funcionam no cosmos. Esta equipa é, na verdade, uma mistura. Há os que foram criados diretamente para a função, claro, mas a maioria, curiosamente, conquistou o seu lugar. Eram seres de ordens inferiores que subiram na carreira através de mérito e serviço. Isto mostra-nos algo fundamental. No universo, a progressão de carreira é uma realidade. Além da administração geral, existem grupos cuja única missão é apoiar os estudantes desta escola cósmica, ou seja, os mortais em ascensão. O trabalho deles é garantir que todos tenham o que precisam para evoluir. Os primeiros desta equipa de apoio são os arcanjos. Há quase 1 milhão deles em Nebadon e a missão deles é muito clara: guiar os seres mortais na sua longa jornada evolutiva, desde o início da vida até ao destino final. E aqui a nossa fonte aponta para algo bastante peculiar. Uma das sedes divisionais dos arcanjos foi estabelecida num mundo que, à primeira vista, parece insignificante. Um planeta chamado Urântia, a nossa Terra. Mas porquê aqui? A razão é, no mínimo, extraordinária. A Terra, ou Urântia, foi o planeta escolhido pelo próprio soberano do universo, Michael, para viver a sua vida como um mortal. Este ato, a sua auto-outorga, transformou o nosso pequeno mundo num local de um significado cósmico imenso. A seguir, vamos conhecer os defensores da justiça cósmica, os altos comissários. E o mais incrível sobre este grupo de mais de 1.500 milhões é que todos eles já foram mortais, exatamente como nós. É quase como se fossem os defensores públicos do cosmos, um grupo massivo de advogados dedicados a garantir que a justiça e a misericórdia são aplicáveis aos mortais em evolução, representando a voz de quem ainda não a consegue usar. Num universo tão dinâmico, com tantos seres a viajar e a evoluir, a estabilidade é fundamental. E é aqui que entram os cidadãos permanentes. São populações estáveis que, no fundo, formam o tecido social dos mundos administrativos. E como podemos ver, a estrutura é impecável. Desde os Susátias, que vivem na capital Salvington, até às criaturas intermediárias, aqui mesmo no nosso planeta, cada nível administrativo tem a sua própria população nativa. Isto garante continuidade e uma cultura local. E, por fim, vamos espreitar a força de trabalho do universo. Desde engenheiros espirituais a jardineiros cósmicos, estes grupos são os heróis anónimos que mantêm a máquina universal a funcionar na perfeição. A diversidade aqui é inacreditável. Por um lado, temos os espirongas, que são seres espirituais dedicados a tarefas de rotina. E, por outro, temos algo completamente diferente:
os espornágias, que são descritos como uma ordem animal, inteligente, responsável pela manutenção física dos mundos sede. Sim, leram bem, uma ordem animal. E a lista continua. Há mensageiros que conseguem desafiar o tempo e o espaço, diretores de censo que mantêm o registro de cada ser e arquivistas que guardam a história do universo. É uma burocracia, sim, mas divinamente eficiente. E de onde vem toda esta informação? A fonte revela no fim. Foi ditada por um brilhante estrela vespertino. Estamos a receber estes dados de alguém que vive e trabalha dentro desta estrutura cósmica. E com isto, a nossa visita guiada chega ao fim. E deixa-nos a pensar, se o universo é de facto uma escola e estas personalidades são a sua administração, então isso faz de cada um de nós um estudante numa jornada épica. A grande questão que fica é: qual será a nossa próxima lição?